Tá legal? Vou fazer uma coisa. Outra brincadeira que eu faço com a galera. Olha só. Dá uma olhadinha que eu escrevi para facilitar. O período de um pêndulo ele é dado por 2π raiz de L sobre G. G, a aceleração da gravidade, é aproximadamente 9,8. 9,8, raiz quadrada de 9,8 é aproximadamente 3,13. O que significa que isso aqui é muito próximo de π. É bastante razoável aceitar que o período de um pêndulo é 2 raiz de L. Dá uma aproximação bastante razoável. Tá legal? O que eu faço com a garotada, eu não começo com essa fórmula, tá? Eu até vou discutir depois da fórmula com eles para ver os valores. Primeira coisa que eu vou pedir para... Eu faço o seguinte, ó. Pesos de pesca. Tem a caixinha mesmo para pêndulo. Eu guardava algumas caixas de aulas. Essa era a caixa da aula do pêndulo. Eu tenho 3 tamanhos diferentes de pesos de pesca. Chumbo de pescaria. Aí eu pegava barbantes de tamanho diferente, 3 tamanhos diferentes, e perguntava para eles o que determinava o período de um pêndulo. Para que isso? Para poder controlar, por exemplo, eu discutia coisas da necessidade de medida de tempo, a história de que Galileu utilizou os lustres da catedral como forma de medir tempo. E lembro dos relógios que tem pêndulo, relógio avô, etc. Como é que você controla para saber? Eu quero que um pêndulo vá e volta em 1 segundo. Aí eu perguntava o seguinte, o que determina o período de um pêndulo? Não vou gastar tanto tempo assim, porque isso é mole uma aula, tá? Eu pegava e mudava os pesos, um por um, e mudava, por exemplo, mantém o mesmo peso, 3 tamanhos de barbante. Mantém o mesmo barbante, 3 tamanhos de peso. Mantém o mesmo peso, o mesmo barbante, 3 amplitudes de oscilações diferentes. Tá? Quem media? Eles, assim como vocês vão medir. Pega o cronômetro que está com vocês aí. Garanto que vocês têm. Praticamente todo mundo tem. Acha o cronômetro no celular. Ou no relógio, ou no celular você tem um cronômetro. Aí a garotada sentava em grupo, falou? E grupos de 4, não mais que isso. Dá para fazer com 3, até em dupla dá para fazer isso aqui, porque o legal é um contar e o outro disparar o cronômetro. Nós vamos ver um problema sério. Se você está com o cronômetro, dispara o cronômetro para mim, por favor. Eu quero que você faça o seguinte. Uma oscilação, mede para mim. Uma. Quando eu falar já, você dispara. Quando eu falar já, você trava. Falou? Posso? Espera. Meu já. Pode ir? Já. Quanto é que deu? Eu não vou nem querer saber quanto é que deu, porque deve estar tudo errado. Faz uma coisa aí para mim. 0 cronômetro e para o cronômetro no 3 segundos. 3 segundos. Vai ter gente que consegue, te garanto. Consegue não, chega muito próximo. Depende do cronômetro. Tem cronômetro com 10º de segundo, vai ter gente que vai parar muito próximo na brincadeira. Centésimo de segundo, você não tem reflexo para parar em centésimo de segundo. Ah, eu consegui. Sorte, parabéns. Devia ter guardado essa sorte para um momento de... Porque você não tem esse reflexo de centésimo de segundo. Centésimo de segundo, aí é outra coisa, né? Esse tipo de cronômetro com centésimo de segundo, o fabricante não é esperto. Tem umas coisas que a gente compra que nem para pensar, tá? É claro que ninguém nem olhou quando foi comprar o celular, como é que era o cronômetro do celular. Eu falei, escuta, como é que é o cronômetro desse celular? Ninguém faz isso. Então, possivelmente tem gente aí que nunca viu que existia um cronômetro no celular. Quase todos eles têm. Mas, por exemplo, eu fui comprar um videocassete mesmo. Juro por Deus que isso aconteceu. Comprar um videocassete, aí o rapaz me explicando as vantagens. Eu tinha que o melhor videocassete que existia, porque era para transferir uma fita para outra. Eu gravei muita fita, tá? Então, queriam que reproduzisse o melhor possível, maior quantidade de cabeça, tivesse para reproduzir o melhor possível para fazer a gravação.
Aí me explicando, ele falou, isso aqui ainda é programado, você pode programar isso, você sai de casa, deixa programado, ele liga a tal hora, desliga sozinho, você pode programar até o ano de 2200. Olhei para a cara dele, você não vai me cobrar mais caro por causa disso, né? Então, meu irmão, o que eu quero saber, o que vai passar na televisão às 2 horas da tarde, no canal X, no ano de 2200, 2 de janeiro de 2200, cara. Possivelmente, certamente eu não existo, tá? A televisão já não existe, tá? E o videocassete também não, e eu paguei por isso. Outro dia tem que ter cuidado com essas coisas que a gente compra, tá? Porque é processo de medida mesmo. Onde é que vai? Você comprou um cronômetro que tem precisão de milésimo de segundo. Para quê, meu irmão? Ele é acionado no dedo. Milésimo de segundo não pode ser acionamento no dedo, cara. Tem que ter algum equipamento eletrônico para acionar isso. Você não vai ter precisão para isso. Aí tem que ter cuidado, muito cuidado. Todo dia um banco me mandou uma oferta que eu tive que rir. Ele me propôs, isso aí devem ter recebido, cuidado, tá? Que eu faça um seguro. Caso eu morra, as minhas contas de cartão de crédito são pagas. Eu falei, espera, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou fazer um seguro e colocar como beneficiário o banco. Caso eu morra, o banco recebe. Mas caso eu morra, o problema vai ser do banco. Eu não tenho mais problema. Né? E o pior é que ele manda isso com a cara descarada de que você está fazendo um grande negócio. Caso de morte, teu cartão de crédito está pago. Cartão de crédito. Ah, mas teu filho? Então, se eu for fazer um seguro, eu faço o nome do meu filho. Caso eu morra, ele recebe e decide se vai pagar o banco ou não. Olha só. E tem que ter cuidado com esses troços. Que você compra assim, todo sorridente. Ó! Meu celular precisa ver o que ele faz. Tá? E liga para o Japão de graça. Você tem alguém no Japão para ligar? Não, mas ele liga. Olha só. Vou fazer o seguinte. Se eu quiser medir a espessura de uma folha de papel, como é que você faria? Pega uma e coloca a régua? Não. Você possivelmente pegaria um milheiro ou uma resma, media ele inteiro e dividia por 500 por 1000. Você está partindo da pressuposição de todas as folhas têm aproximadamente a mesma espessura. O que é razoável, porque você vai conseguir uma precisão melhor do que medir uma só. Uma só com uma régua simplesmente é impossível, porque a espessura da folha é inferior à margem de erro que você tem na leitura do instrumento. Você não tem como medir. Então, você vai colocar meio milímetro de erro num troço que tem menos do que isso de medida. Tá certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou girar 10, agora é para valer, tá? Eu vou usar 10 oscilações, mede 10 oscilações. Falou? Pode ir? Pode? Eu vou falar já, você dispara, não precisa ficar olhando para cá não. Trava no meu já, porque se ficar olhando você perde a velocidade de travar o cronômetro. Por isso é que eu trabalho em dupla normalmente, tá? Trava no meu já, dispara no meu já e trava no meu já. Eu vou contando. Quando eu contar 10, você trava, falou? Já, dispara, 10 você trava. Valeu? Pode ir? Já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Travou? Vai lá, me dá as medidas que vocês conseguiram aí. Vai lá. 14,35. Manda outro. 14, 02, 12. 14,27. 14,40. 14,33. Tá bom, chega, já dá para nem discutir. O que eu faço normalmente é isso. Eu vou colocando essas coisas aí no quadro, tá? Trabalho com pêndulos de tamanho diferente. Agora me conta uma coisa. Tem certeza que demorou 14 segundos? Tem. 14 segundos eu sei que demorou. 14 segundos eu sei que demorou. Tem certeza do décimo de segundo? Não. A primeira casa decimal não tem sentido. Não tem sentido, não. Ela tem dúvida. É uma casa duvidosa.
Tá certo? Essa casa aqui já vai entrar na estimativa. Tá? Por quê? 3, 1, 2, 4, 3. Dá para imaginar que é menos que 5, pelos valores. Você pegar uma série de medidas, em sala de aula eu pego mais do que isso, dá para imaginar que é menos que 5. Tá certo? Chuta aí. 3, 3, 4, 2, 1. Pelo que eu tenho aqui, eu colocaria isso como 14,3. Tá certo? Se quiser uma estimativa de erro, eu faria mais medidas, tá? Mas se quiser uma estimativa de erro, chutaria aqui 0,03. Fica entre 14 e 14,6. Tá? Repara uma coisa, é preferível cometer erro para mais na estimativa do que erro para menos, tá? Você tem garantia que naquele intervalo você tá. Só que se você fizer uma estimativa, então, 1 segundo para cima, 1 segundo para baixo, aí você começou a perder a precisão da sua medida. Mas 0,3 pelas medidas que eu tenho aqui, fica entre 14 e 14,6. Ou 0,2 segundos. O que dá que cada unidade, cada oscilação, segundos. Tá legal? Tá legal? Agora me conta uma coisa. Isso aqui. Isso aqui, usou a palavra desprezível aí. Desprezível é aquilo cujo valor é tão insignificante que você pode jogar fora. Isso é mais do que desprezível. Isso não tem qualquer sentido. Entendeu? Não há sentido em declarar. Porque se você já tem dúvida na primeira casa decimal, tá? Não tem o menor sentido você tentar declarar qual é a segunda. Tá? O algarismo duvidoso, aqui, usando 10 oscilações, seria décimo de segundos. Décimo não, primeira casa decimal, ali é décimo de segundo. Décimo de segundo. Tá? Quando você ultrapassa o algarismo duvidoso, você não arredonda, esquece. Ele simplesmente não faz parte da medida. Ele não tem sentido algum. Ele perdeu qualquer significado. Tá? Porque uma coisa é arredondar. Tá? Tem regras bonitinhas, etc. Ultrapassou 5, vem para cá. Aqui você simplesmente apaga, manda para o espaço que não tem nenhum significado no processo de medida. Falar, por exemplo, que o raio da Terra é de 6.483 quilômetros, 25 metros e 32 centímetros, não arredonda nada, cara. Você está fazendo uma besteira, porque essa medida não tem sentido. Você não pode ter conseguido essa medida. Essa medida não tem sentido. Tá legal?